Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Todos juntos, sem problema, com calma. Se você quiser ler para não ter um desencontro aí na versão ou na versão, pode olhar para a tela. Tendo eu ouvido estas palavras... Espera aí, gente. Primeiro versículo, correto? Primeiro versículo, perdão. Fui eu que direcionei vocês erradamente. Primeiro versículo, vamos lá. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com algum de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Somente a igreja, prossiga. Contra ti não temos guardado os mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Prossigamos. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Na manhã deste dia, estando nós aqui, realizando e praticando a nossa escola bíblica dominical, ministrando a nossa pastoral, dissemos para todos aqui que Neemias se importou o suficiente, primeiro, para perguntar. E o texto narra que ele fez uma pergunta ao receber uma visita de Ananias e os demais de Judá. Como anda Jerusalém? E como está o meu povo? Ele se importou o suficiente para fazer uma pergunta pactual, uma pergunta como fruto da aliança.
Dissemos também na manhã deste dia que ele se importou o suficiente para tomar assento, para puxar uma cadeira, se assentar e digerir o relatório que ele recebeu. Um relatório melancólico, um relatório trágico, entristecedor. Jerusalém está um caos. O povo no estado de miséria e desprezo. Então ele se importou o suficiente para se assentar. Se assentar ali significou parar, digerir e refletir e dar atenção. Dissemos também que ele se importou o suficiente para, em seguida, chorar. Ele chorou com aquele relatório. Diz o narrador que ele chorou. Aliás, é o próprio Neemias dizendo: assentei-me e chorei. Ele se importou o suficiente com Jerusalém, com seu povo, a ponto de chorar ao ouvir aquele relatório. Dissemos também na manhã deste dia que ele se importou o suficiente para lamentar. Ele praticou a teologia da lamentação. O que é a teologia da lamentação? É você, a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus, você pleitear com Deus, você rasgar o coração diante de Deus. É você dizer: ó Senhor, ó Senhor, está difícil. Veja a situação da tua cidade, a cidade do Senhor, da antiga administração da Aliança da Graça. Ela está um caos. Ele lamentou: ó Senhor, e o teu povo, o povo com quem o Senhor fez uma aliança, um acordo para ser o Deus dele, para que esse povo te servisse, está num desprezo e miséria. Ele lamentou, ele se importou o suficiente para lamentar. Dissemos também que ele se importou o suficiente para jejuar. Vocês leram o texto, ele jejuou. Ele não jejuou para mudar a vontade de Deus. Ele jejuou para que a vontade nos céus fosse feita na terra. Ele jejuou como expressão de total dependência de Deus. Só tu podes mudar esse quadro. Ele jejuou para mostrar também que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Mas o narrador narra, o próprio Neemias narra que ele se importou o suficiente para orar. Se assentou, chorou, lamentou e Débora Leal orou, falou com quem ele deveria falar. O diácono Flávio Santos, que nos visita nesta noite, da Igreja Batista Missionária Central, orou com aquele com quem de fato ele deveria falar. Mas não só isso, o narrador narra que a partir do capítulo 2, ele se importou o suficiente para agir. E aí os próximos sermões virão do agir. Ele se importou o suficiente para agir, e ele agiu. Ele comparece diante do rei para prestar o seu serviço de copeiro. Capítulo 2, o seu semblante está um semblante assim, estranho. Logo o Artaxerxes olhou e disse: o que está acontecendo contigo? E ali desenrola aquele diálogo que nos próximos sermões iremos trabalhar. Então ele se importou o suficiente para perguntar, ele se importou o suficiente para sentar, digerir, refletir. Ele se importou o suficiente para chorar, ele se importou o suficiente para lamentar, ele se importou o suficiente para orar, ele se importou o suficiente para agir. Tudo isso
em virtude do fato de que ele havia recebido um relatório triste sobre a cidade de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, bem como o povo de Deus, o seu povo. Agora preste bem atenção. Há 8 dias aqui estivemos. Na manhã deste dia, recapitulamos uma grande verdade. O que o levou a se importar? O que o levou a se importar tanto por Jerusalém? O que o levou a se importar com o povo que lá havia ficado? Na manhã deste dia, relembramos para vocês que aqui estiveram, o que estava por trás. Queremos que vocês vejam comigo novamente aqui, rapidinho, capítulo 1. Quando ele começa a orar, ele descreve o que está por trás. O que o moveu a se importar, logo no início da oração, versículo 4, ele diz, ou melhor, o versículo 5. Projeta aí, queridos. Vamos ler pausadamente a primeira parte. Ele começa a orar, toda a igreja. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, agora bem forte, que guardas a aliança, só até aí mesmo, que guardas a aliança. O que levou a se importar, ele tinha consciência da relação pactual com Deus e com o povo de Deus. Ele tinha ciência e consciência que o único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, havia feito um acordo com aquele povo. O acordo para ser o Deus deles e para que eles o servissem como seu Deus. E isso soberanamente, e isso de forma unilateral, foi iniciativa de Deus. E isso graciosamente, é graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, as designou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, do 8 ao 10. O que o moveu a se importar com Jerusalém? A ciência e a consciência dessa relação pactual com o Deus do pacto e com o povo do pacto. Porque relembramos nesta manhã e vamos relembrar novamente para que você não esqueça. Uma das consequências da aliança que Deus fez conosco. Uma das mensagens é esta: pertencemos a Deus e pertencemos uns aos outros. Uma das consequências dessa aliança que Deus fez conosco, qual é, gente? Repita: pertencemos a Deus e pertencemos uns aos outros. Por isso que quando Neemias recebe aquela visita, é por isso que ele se importa o suficiente para perguntar. Porque ele pertencia a Deus, logo, ele pertencia também ao povo de Deus. Por isso que Neemias se importou o suficiente para, após receber aquela informação, se assentar. Eu imagino a cena, aqui usando aqui da conjectura, sem gerar heresia. Eu imagino Neemias tomando assento. Eu imagino ele. Ele se importou o suficiente para chorar, ele chorou, e Cristo disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O famigerado, o famoso, o eficaz e eficiente Sermão do Monte. O nosso Senhor disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele lamentou, e aqui nós conhecemos também o profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Aliás, tem um livro que carrega a marca de Jeremias. Qual é o livro no Antigo Testamento? Você quer aprender o que é a teologia da lamentação? Leia Lamentações de Jeremias. Ele lamenta pela situação do povo também.
Ele chora porque o próprio povo dele não queria ouvi-lo. Aliás, o próprio povo dele, um dos seus representantes, o colocou no calabouço, o colocou numa cisterna. O que levou a se importar a ponto de jejuar, a ponto de orar e a ponto de agir aliança com Deus. E há 8 dias concluímos e demos ênfase para vocês, ênfase a esta verdade. A doutrina do pacto, a doutrina da aliança, a ciência e a consciência de que Deus fez uma aliança conosco, logo pertencemos a Deus e pertencemos uns aos outros. Não permite cristianismo solo, não permite ovelha sem rebanho e não permite crente sem. Agora, vamos ver se vocês memorizaram. A doutrina da aliança não permite, primeiro, um cristianismo, uma ovelha sem e um crente sem. Agora só a igreja. Vamos lá, enquanto eu lubrifico as minhas pregas vocais. Vamos lá. De novo, eu vou repetir. A doutrina do pacto, da aliança, não permite, número 1, cristianismo solo, ovelha sem rebanho e crente sem igreja. Então não deixe que esses YouTubes que acham que conhece Bíblia, que acham que conhece teologia, que venha relativizar a igreja para você. A igreja local tem importância sim, porque ela é povo de Deus, ela é família de Deus, ela é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E quando você for tentado a ficar em casa, por razões não legítimas, pratique o solilóquio. O que é solilóquio? É você convidar a sua alma para uma conversa com a sua própria alma. Isso é solilóquio. Você convida a sua alma para conversar com a sua alma. E você vai dizer para a sua alma: aquieta-te, minha alma. Toma jeito, menina ou menino. Para aí, Luiz. A doutrina da aliança não permite cristianismo solo. A doutrina da aliança não permite ovelha sem rebanho. A doutrina da aliança não permite crente sem igreja. Cuidado com as ideologias que nascem das entranhas do diabo. Se tem uma coisa que o diabo odeia é Cristo e a noiva de Cristo. Por isso que ele levantou pastores. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, pastores, presbíteros, termos intercambiáveis, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Vocês são preciosos para Jesus Cristo. Vocês são preciosos pelo fato de pertencerem a Ele. O valor está nele. Por isso aquela canção, e permitam-me, se vocês puderem me ajudar, me ajudem. Como é precioso, irmão, e juntos lado a lado, que um dia Ele nos, pelo sangue, sua vida trouxe a nós. Agora, bem forte agora. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Para te aceitar e para te perdoa. Agora bem forte, presbítero Jorge. Eu sou no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
Eu sou um com você, no amor do nosso Pai, somos um. Como é bom ser igreja, como é bom viver igreja, e a razão é simples e absoluta, porque nós pertencemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós temos identidade, missão e destino. Sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde estamos indo. Louvado seja o Senhor, Janai. Agora, pastor, pelo visto, o senhor vai novamente dizer que vai ter sermão parte 4. A quarta parte do sermão, porque o senhor ainda está relembrando o sermão que foi pregado há 8 dias. Não, não vai ter. A quarta parte não. Sabe por que não vai ter? Porque Neemias se importou o suficiente antes de agir. O que ele fez? Orou. A doutrina da aliança o levou a orar por Jerusalém, o levou a ser um intercessor, a orar pelo seu povo. E o subtema desta noite é as características de uma oração que agrada a Deus. As características de uma oração que faz o Senhor sentir uma narina suave, um cheiro suave nas suas santas narinas. Tem um tipo de oração que chega nas suas narinas com um odor desagradável. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que tem um tipo de oração que chega nas narinas do Senhor e ele sente repugnância? Ah, que é isso, o pastor Luiz Onil está inventando. Não estou inventando. E todos nós estamos sujeitos a fazermos essa oração da qual o Senhor tem nojo. Qual, pastor? Abra aí rapidinho a sua Bíblia. Aliás, não abra não. Deixe Neemias. Projeta aí, sonoplastia, Tiago, capítulo 4. O tipo de oração que aqui e acolá, sem percebermos, nos encontramos fazendo. Só que essa oração, ela chega na narina do Senhor com um odor desagradável. Ele sente repugnância. Na linguagem da carta escrita à igreja de Laodiceia, ele sente náusea. Vamos ler juntos? Está aí o tipo de oração que ele tem repugnância. E aqui e acolá nos encontramos fazendo. Cuidado, vamos lá. De onde procedem? Se não nos prazeres que militam na vossa carne. A fonte dessa oração está aí. Os prazeres da carne. Agora prossigamos. Leitura. E nada as tendes. Matais e invejais. E não nada podeis obter. Viveis e a fazer guerra. Nada tendes. Observe o argumento de Tiago. Nada tendes porque não. Primeiro ele diz, vocês não estão pedindo. Cristo disse, pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e... Pois todo o que pede, recebe. O que busca e o que bate... Mas aí ele vai para um outro ponto e diz o que, gente? Bora, leitura. Pedis, a razão, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Vocês sabiam que nós estamos sujeitos a fazermos orações oriundas dos prazeres da carne. Daí os nossos pedidos têm como objetivo os nossos próprios prazeres. Esse tipo de oração, o Senhor tem náusea. E mesmo nós pertencendo a Ele, estamos sujeitos a fazermos esse tipo de oração. Por isso, o subtema desta noite, característica de uma oração que é um cheiro suave para o Senhor. E vamos ver essas características na oração de Neemias, uma delas. Neemias 1 aberto. Vamos começar primeiro, novamente, pelo versículo 5. Vamos lendo aí. A primeira característica, vamos ler primeiro e depois vamos descrevê-la. Vamos lá. Vejam como é que ele começa a orar, gente. Ah, Senhor!
Não, eu vou ler ali. Eu estou com a Nova Almeida atualizada, pode complicar vocês. Eu vou ler ali, gente. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam. O 6 agora. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Só tem aí. Primeira característica de uma oração que chega nas narinas do Senhor, que ela sobe, ela adentra do santo celestial e o cheiro é suave para o Senhor. A oração da qual Deus tem prazer de ouvi-la. Primeira característica, uma oração que adora. Uma oração doxológica. Doxologia é barra adoração. Ele começa adorando, ele começa reconhecendo quem Deus é. Ah, Senhor, Deus dos céus, grande e temível. Ele começa adorando. Muitas vezes as nossas orações só têm petições. As petições têm o seu lugar, calma, é uma das outras características. Essa é a primeira característica. João, Mônica Madalena, Maia, Maria e Mel, que estão na salinha, meu amor. Ah, Deus dos céus. Ah, Senhor, Deus dos céus. Isso nos faz lembrar o Neemias perfeito. Pois esse Neemias apontava para o Neemias perfeito. Quem é o Neemias perfeito e absoluto, que ao olhar para as nossas desgraças, ele também assentou, ele também chorou, ele também lamentou, ele também orou, ele também agiu. Jesus Cristo. E esse Neemias perfeito, em Mateus 6, nos ensina a orar. E observem que o primeiro ponto da oração começa assim, toda a igreja. Conexão. Pai nosso que estás nos céus. Entende, queridos? Quanta verdade aí, Pai nosso que estás nos céus. Ele reconhece a transcendência de Deus. Deus está para além do que os nossos olhos conseguem ver. Deus está para além da criação. Ninguém consegue medi-lo, ninguém consegue encaixotá-lo. Ele é infinito em seu ser e perfeições. Ele é o que era, o que é, o que há de vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Uma oração que agrada a Deus é uma oração que adora. É assim que você tem orado ou não? Ah, Senhor, nos ensina a orar, a te adorar orando, que as nossas orações tenham como prefácio, tenham como introdução, doxologia, a adoração. Pare um momento e diga: ó Deus Pai, Deus Filho, ó Deus o Espírito Santo, eu te amo, Senhor. Tu és o meu castelo forte, a minha cidadela, o meu bem maior. Tu és, para mim, tudo que eu preciso de A a Z. Tu és a minha herança, Tu és o meu tesouro, Tu és o meu porto seguro, Tu és o meu destino, Tu és a minha origem, Tu és a minha identidade, Tu és a minha missão, Tu és. Mas aí o perfeito Neemias, em Mateus 6, nos ensinando a orar, ele prosseguiu. As 3 primeiras petições são verticais. A igreja conhece. Qual é a primeira petição? O prefácio: Pai nosso que está nos céus. A primeira petição. Que é isso? Não. A primeira petição. Já foram para o venha nós, menina. Calma.
Se eu perguntar pelo dorama, os personagens do dorama, que gostam de dorama aqui, não se sintam culpados não, viu? Não é culpado para assistir o dorama não, você vai dizer. Pai nosso que estás nos céus, petição número 1, vertical. Santificado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Conhecido seja o teu nome. Aplaudido seja o teu nome. Adorado seja o teu nome. Etc. Reticência, louvado seja o Senhor. Segunda petição vertical, vamos lá. Agora vocês pegaram. Venha a nós o teu reino, o teu domínio, a tua soberania, expurgando tudo que não presta nas nossas vidas, no nosso Brasil, na nossa Petrolina, nossa Juazeiro, adjacências, cidades circunvizinhas, no judiciário, legislativo, executivo. Venha a nós o teu reino. A terceira petição vertical qual é? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Isso é a oração que adora. E Neemias faz isso. Segunda característica, a hora avançou, eu não posso levar para o sermão parte 4, não. O bom senso diz, para por aí. No outro momento você volta para Neemias 1 e vai para outro viés aí teológico, bíblico, outras lições. Não é? Perceberam agora? Agora a segunda parte, a segunda característica de uma oração que agrada ao Senhor. Paramos aonde? No versículo 6, correto? A última parte. Mas para compreendermos, vamos lendo do versículo 6. Toda a igreja. Só a igreja, leia, por favor. Agora bem forte. Prossigamos. Só aí mesmo. Segunda característica de oração que agrada a Deus. Confissão verdadeira de pecados. Confessar pecado, queridos, é você concordar com Deus. Grave essa. Confessar pecado é você concordar com o que o Deus está dizendo sobre você. Através da Escritura ele diz, você está em pecado. E você diz, eu concordo, Senhor. Eu estou pecando contra ti. Eu não estou sendo mais assíduo na congregação dos santos, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Exemplo, eu concordo, Senhor. Eu estou denegrindo a imagem do meu irmão, eu concordo, Senhor. Eu concordo, Senhor, que eu não estou sendo sensível aos necessitados. Eu concordo, Senhor. Confissão de pecado agrada ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta que Cristo fez para os seus compatriotas. Diante daquela mulher que pegaram em adultério, qual foi a pergunta que ele fez àquela turma? Quem não tem pecado? Agora preste bem atenção. O que tem de gente que não quer o seu pecado confrontado, usando esse texto não é brincadeira, hein? O cara não quer ver o seu pecado confrontado e pega esse texto fora do contexto. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Para dessa bobagem aí, que o Senhor não disse isso para você se aproveitar disso e não ter o seu pecado confrontado. Mas aqui é a verdade. Para você não achar que só o outro peca e você não. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que ele está dizendo? Todos vocês pecam em pensamentos, palavras e ações. Sabe o que ele está dizendo?
vocês não tratam os vossos próprios pecados com a mesma rigidez com a qual está tratando o pecado dessa mulher. O Senhor não estava aqui passando panos no pecado daquela mulher. Ele só estava dizendo, vocês não tratam os vossos pecados com a mesma rigidez com a qual vocês querem tratar o pecado dela. Então ele diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí ele se agacha e ele começa a escrever. E segundo os comentaristas, os hebraístas, os especialistas em Bíblia, eles conjecturam, alguns acham que naquele momento que ele começa a escrever, ele está escrevendo pecados de muitos que estavam ali. Por favor, eu falei conjectura. Conjectura é supor em hermenêutica, em exegese, sem criar heresia. Eu não estou afirmando. Mas a Bíblia diz que ele se agachou e começou a partir daí alguns conjecturam que ele começou, tem gente aqui fazendo isso, tem gente aqui fazendo isso, tem gente aqui. Quando ele ergue a cabeça, quem está lá? Somente ele e a mulher. Onde estão os teus acusadores? Eu não sei, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Agora, mensagem de redenção. Vai e não peque mais. Quando ele diz eu não te condeno, ele está dizendo eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Redentor, eu sou o teu Libertador, eu sou a tua salvação. Agora vai como consequência e não peques mais. Ei, há esperança para você que pecou, que está em pecado. E a esperança é uma pessoa, e essa pessoa é quem? Toda a igreja. Há esperança para você, há esperança para o seu tio, para a sua tia, para o seu primo, para a sua prima, para a sua mãe. Há esperança. Não feche a porta que o Senhor abriu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não feche a porta que Ele abriu, só Ele pode fechá-la. Não tenha vergonha de confessar o seu pecado, não ouse escondê-lo. Esconder pecado do Senhor é grave. Aliás, você não vai esconder por muito tempo, não. Você não consegue esconder por muito tempo. Porque Ele vai se responsabilizar em tirar o véu. Primeiro Ele convida para que você voluntariamente confesse. Fora o próprio. Mas se você teme em não confessar, Ele se responsabiliza em Ele mesmo tirar o véu. Quem foi que pecou de forma grave? Um homem querido, especial, um exemplo até para nós, chamado homem segundo o coração de Deus. E ele tentou esconder, mas o próprio Deus foi lá, deu tempo para ele se arrepender, não se arrependeu. O próprio Deus foi lá e tirou o véu. Quem foi? Era para ele ter feito voluntariamente o que ele foi fazer depois. Como ele não fez, Deus foi lá e tirou o véu. Não esconda o pecado dele, porque na hora certa ele tira o véu. Agora, por favor, ele não tira o véu para te humilhar. Ele não tira o véu para te destruir. Ele não tira o véu para te maltratar. Ele tira o véu para te curar. Ele tira o véu para dizer, você está doente, eu sou a cura. Por isso, Davi, quando Deus tira o véu do pecado dele, ele diz o quê? Pequei contra ti. Contra ti somente pequei. Esse é o Deus a quem servimos. É o Deus de misericórdia, de graça, mas Ele também é justiça. Qual é a segunda característica? Uma oração que confessa. Pare de teimosia. Baixa o nariz. Não deixe boçalidade tomar conta de você. Pare. Só tem um que pode dizer, quem me acusa de pecado? Quem foi que fez essa pergunta? Jesus. Quem de vocês me acusa de pecado? Ninguém falou nada. Sabe por quê? O escritor aos Hebreus disse, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. O nosso segundo Adão passou pelo mandato probatório e foi aprovado. É por isso que hoje estamos aqui, porque ele venceu por você, ele venceu por mim, ele venceu por nós, Jesus Cristo. É por isso que aqui acolá eu posso chegar pertinho dele e dizer, segura-me, segura-me, eu estou quase desmoronando, segura-me. Você já fez isso alguma vez? Não me venha com essa não, que se você não fez, não reconheceu. Segura minhas mãozinhas, Senhor, segura os meus pés, que eu estou, hoje eu amanheci com o pé querendo sair do trilho. Acontece isso contigo ou não? Se não acontece, você não entendeu, é ou não é, gente? Senhor, segura meu pé, Senhor. Ele hoje amanheceu assim, ó. Aí ele faz isso com perfeição, gente.
Eu costumo dizer que aqui a colher dá um tapinha de pai, usando circunstâncias. Você começa a fazer com o pé assim, ó, aí ele diz, volta. Você nem imagina que aquele problema que aconteceu é ele dizendo, volte, o seu lugar não é aí. Volte, o seu lugar é nos meus braços, o seu lugar é comigo, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Deus está disposto a fazer qualquer coisa legítima para que você não fuja dele, para que você não se afaste dele. Ah, como Deus te ama! Deus te ama tanto que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Terceira característica. Primeira, oração que adora. Segunda, oração que confessa. E a terceira característica, a partir do versículo 8. Primeira característica, oração que adora. Segunda, oração que confessa. A terceira, versículo 8, todos juntos. Só até aí mesmo. Terceira característica de uma oração que agrada a Deus. Ele recorre às promessas da aliança. Ele recorre às promessas do pacto, queridos. Deus é tão bondoso, minha cunhada querida Jairã. Ele é tão bondoso que Ele permite que a gente pleiteie com Ele, né? Senhor, Tu disseste a Moisés, se formos fiéis, o Senhor nos abençoará. Se formos infiéis, o Senhor nos disciplinará. Ele recorre às promessas da aliança rosa. Ele recorre aos termos do pacto. Deuteronômio 28 está lá. Ele recorre à aliança de Deus. E como Deus tem prazer, Marta, Vívia, quando um filho ou uma filha dele se aproxima e diz, lembra-te das tuas promessas. Lembra-te das tuas promessas. Foi o Senhor que fez esse pacto. E o Senhor disse, se eu for fiel, o Senhor me abençoaria. Se eu desobedecesse, o Senhor me disciplinaria. Ele recorre às promessas de Deus. Uma oração que agrada a Deus é uma oração que relembra as promessas de Deus. É uma oração que recorre às promessas da aliança. Lembra-te do que tu disseste a Moisés. Ei, aprenda a orar a palavra. Aprenda a orar a palavra. Aprenda a orar. Senhor, tu disseste, pedi e dá-se-vos-á. Pois segundo o teu querer eu estou te pedindo. Senhor, tu disseste, batei e abre-se-vos-á. Pois eu estou batendo, Senhor. Senhor, tu disseste, busquem e vocês acharão. Pois eu estou buscando. Ele tem prazer em ver você fazendo isso. Não recorra às promessas dos homens, recorra às promessas do pacto, às promessas de Deus. Recorra às promessas dele. Ele faz questão de te ouvir. Tu disseste a Moisés, tu disseste a Abraão, tu disseste a Isaac, tu disseste a Jacó, ó meu rei, meu Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, não me deixa sozinho, o momento agora é difícil, tem Golias aí se apresentando, eu estou até um pouco amedrontado, e tu disseste, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí Romanos 8 vai ser lembrado para você, o Espírito Santo vai lembrar. Quem é de Deus? O Espírito Santo testifica que de Deus é. Quem é de Deus? O Espírito Santo testifica que de Deus é. Aí o Espírito Santo que reside em você, que preside sobre você, ele vai dizer, lembre-se, ele está do teu ladinho. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por favor, não entenda como sensacionalismo. Nem estou dizendo para você buscar experiência igual. Mas eu já tive a experiência. E aqui e acolá, eu fico até pasmado.
Quando eu clamo Ele, é como se um vento soprasse, um vento suave soprasse. Você já sentiu como que alguém batesse em você? E você olhar para o lado e não tem ninguém. E aí você se lembra, opa, é Ele. Ele está aqui do meu lado. Eu não estou ensinando você ao misticismo pagão. Só estou dizendo que aquele que disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê. Mas aqui e acolá, Ele é tão bondoso que até uma brisa Ele sopra. E você olha para o lado, olha para o outro. O que foi? É como se dissesse, alguém me tocou. Aí você se lembra, Ele está aqui. Oi, meu amigo. Percebi. Eu sei que o Senhor está aqui, meu rei. Por último, primeiro, uma oração que agrada a Deus é uma oração que adora. Segundo, uma oração que confessa. Terceiro, uma oração que recorre às promessas da aliança de Deus. E quarto, é uma oração que suplica. Vamos lá, encerrando agora a leitura. Versículo 10, uma oração que suplica. Primeiro ele adora, a oração que adora, a oração que confessa, a oração que relembra as promessas de Deus, recorre às promessas de Deus, e agora ele suplica. A partir das promessas que ele relembrou, ele agora vai suplicar. Toda a igreja. Ah, Senhor! E há dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele agora está suplicando para ter êxito diante de Artaxerxes. Ele agora está pedindo para que Deus mova o coração do rei. Preste bem atenção, é ninguém menos do que Artaxerxes, imperador Medo-Persa, meu irmão. E ele entendia provérbios, o coração do rei para Deus é como um rio, ele muda para onde ele quer. Deus é Deus e Ele é o nosso Deus. A palavra final no nosso Brasil não é do poder executivo. A palavra final no nosso Brasil não é do poder legislativo. A palavra final no nosso Brasil não é do poder judiciário. A palavra final no nosso Brasil é do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para que temer se Ele é o nosso Deus? Súplica que eu tenha êxito diante de Artaxerxes. Inclina o coração desse homem. Agora eu encerro dizendo uma coisa. Por que ele conclui dizendo, nesse tempo eu era? Por que ele conclui dizendo, nesse tempo eu era copeiro do rei? E aqui é a conclusão do sermão. Eu até já citei, bem de forma superficial, nos sermões anteriores. Deus posicionou Neemias como copeiro do rei, já visando aquele momento que ele estava vivendo. Ele posicionou Neemias ali para ser resposta à necessidade do seu povo. Deus tem posicionado você, não é para o nada, não é para você se autogabar. Quando Deus te posicionar, Ele está te posicionando em algum lugar e vai te posicionar, é para que você seja resposta ao povo dele. Resposta a quem precisa. Quando Ele te posicionar hoje, não importa onde, entenda. Neemias disse, nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele estava do lado do rei. Teve uma mulher que ele também posicionou no Antigo Testamento. Quando o povo de Deus havia recebido um decreto, matem os judeus. Qual foi a mulher? Débora. Esther, Deus posicionou Esther como rainha também de outro imperador. Naquele exato momento, quando saiu um decreto, mate os judeus, Esther foi lá, procurou o rei, o seu marido, e ela poderia ser morta, mas Deus posicionou Esther, como Ele posicionou Neemias, como Ele tem posicionado você. Que Deus posicione você em lugares necessários aí no Brasil, mas posicionar para você ser resposta de Deus para quem precisa. Resposta de Deus para a igreja. Resposta de Deus para o Brasil. Ei, garotada,
Você não está aqui para o nada, você está aqui para algo muito importante: expandir o reino de Deus para a glória de Deus. Pois essa oração que agrada a Deus, que ela seja encontrada sendo feita por você. Que ela seja encontrada sendo feita por você. Oração que adora, oração que confessa, oração que recorre às promessas da aliança, e oração que suplica. Façamos isso. Esta igreja tem usufruído de um momento maravilhoso. Ela tem crescido em qualidade e em quantidade. O colégio pastoral está trabalhando, amanhã vai ter uma reunião, e faz parte da pauta a ampliação do templo. Nós vamos comprar todo o galpão pré-moldado. Nós vamos comprar para que mais e mais pessoas conheçam o Deus do pacto, conheçam o Deus da aliança, conheçam o único caminho e a verdade e a vida, Jesus Cristo. E você é responsável por isso. Ele colocou você aqui. Ele te posicionou também aqui para isso.